boa noite a todos que estão nos assistindo pessoalmente pelo YouTube. Hoje nós vamos então de maneira ao máximo possível sucinta e objetiva explicar o dogma da igreja, extra ecclesia em nulla salus, fora da igreja não há salvação. Então, para começar, é interessante falar sobre a palavra salvação, o que significa. Salvação na antiguidade era utilizado pela medicina, Antes era utilizado pela medicina, no sentido de que realmente era salvar o corpo, sarar, curar, atingir, sim, a plenitude, o correto, o melhor. E esse termo depois, assim como cultura, que primeiro era utilizado na agronomia e foi passado por uma analogia para o ser humano, para a alma humana, salvação também foi utilizado para a alma humana. Porque a salvação é justamente alcançar a plenitude, alcançar o correto, o bem maior possível, o que é para ser, Então, foi utilizado o termo para a salvação da alma, que é muito mais importante que a do corpo, Obviamente, por N motivos que não cabem para aqui. A gente tem várias lives sobre a existência da alma material, coisa do tipo, quem se interessar pelo assunto, mais de filosofia pode conferir lá, no Instagram e no YouTube. Então, a gente vai explicar hoje como que a salvação da alma, esse alcançar o que é para ser, alcançar o bem supremo, o máximo possível, que a gente tanto almeja, que é feito para ser igual o corpo, é feito para estar bem, correto. Quando ele é cortado, ele se regenera, porque a criação foi feita para viver, muito mais a alma. E a gente sabe, nós como cristãos, que nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa salvação. Ele sacrificou na cruz por nós para fazer com que a justiça divina seja satisfeita, e a gente alcance o paraíso, que é a visão beatífica. É essencialmente nós, em nossa essência, estar com Deus na sua essência. Ou seja, alcançar o bem supremo, isso que é a religião verdadeira, Então, o dogma, não a salvação fora da igreja, ele está totalmente ligado com o dogma, com a verdade. A gente sabe que a religião católica é a única verdadeira. Porque religião vem daquele verbo latino, religare, religar, que é religar a terra com o céu. Isso é algo natural, Todos os povos, as pessoas, desde a antiguidade tiveram os pagãos, etc. Mas, obviamente, a religião verdadeira só poderia ser feita se essa ponte, se o religamento viesse do céu, Porque nós somos totalmente limitados pelo mundo natural. A gente não consegue ultrapassar o mundo natural. Mas a gente quer tanto o céu, obviamente, que tem que ser algo sobre o natural, Então, só se ele viesse aqui que a gente ia alcançar a salvação. E ele veio, ele se encarnou, se fez homem, e ele nos dá a salvação. Então, o que acontece? Essa aula é mais voltada para cristãos no geral, inclusive protestantes, cismáticos, os ortodoxos e tal. Por quê? E, obviamente, mais para os católicos aprenderem também. Porque esse dogma sempre foi sabido, na história da igreja. A gente tem Santo Inácio de Antioquia, que ele já falava: quem não tem a igreja por mãe não pode ter a Deus como pai. Os dogmas da igreja sempre existiram desde o início dela, mas eles só são reafirmados ao longo do tempo na medida que essas verdades de fé são combatidas por pessoas que estão no erro. Então, como eu disse, Santo Inácio de Antioquia já falava isso lá no século, se eu não me engano, século II, no século I e II, mas o dogma foi definido mesmo como dogma no Concílio de Latrão, que foi em 1054, se eu não me engano. Então a gente sempre soube disso, a gente na igreja sempre soube disso, mas declarou-se lá por causa das heresias que estavam surgindo, para combater, igual a Imaculada Concepção, Nossa Senhora ter sido concebida sem pecado original também, e tal, isso sempre tem escrito dos padres da igreja. A gente vai utilizar bastante nessa aula falando sobre, Então, o que acontece? Vamos entrar no tema. Existiram na história, existem até hoje muitas seitas, grupos que se autodenominam cristãos, que afirmam
que eles vão ser salvos e todos os cristãos que estão com Cristo vão ser salvos. Alguns afirmam que só a sua seita vai ser salva, né? Aí fica uma loucura, né? Cada um fala uma coisa mais maluca que a outra, né? A gente tem Mormon, Testemunha de Jeová, que, se eu não me engano, Testemunha de Jeová fala que Deus tem uma esposa, que ele se relaciona espiritualmente, produz a criação, um negócio muito louco. Aí quem for ser salvo vai virar um Deus desse, vai produzir um outro universo com outros seres para adorar você e tal. Sabe? Olha a loucura que foi surgindo. Por isso que tem que ter o sistema imune, né, para combater. E por isso a gente vai ver que nosso Senhor Jesus Cristo ele instituiu isso justamente para combater essas loucuras do ser humano pós-pecado original, né, que são inúmeras. Que assim como o bem é infinito e inesgotável, sendo o mal a ausência de bem, então o mal também pode ser infinito e inesgotável, né? Absurdo, a gente vê cada dia surgindo uma seita mais maluca que a outra, né? Hoje em dia já evoluiu para o santo Darwin, etc. Embora todos os erros existissem desde o pecado original, né? Obviamente. Mas então o que acontece? Vamos então provar que só a Igreja Católica, Apostólica e Romana pode trazer salvação para o indivíduo humano. E a gente vai comentar um pouquinho também sobre o que é a igreja, né? Um pouco de eclesiologia. Então é o seguinte, aqui nós vemos São João 23, durante o Concílio Vaticano II, na Basílica de São Pedro, né? Em Roma. E a gente vê, olha que beleza isso, né? Olha que quanto simbolismo, demonstrando que aqui está o chefe, né? O líder bem claramente, assim, o sumo pontífice, o monarca, né? E cada um também com o seu destaque, de acordo com o seu cargo e tal. E Nossa Senhora ali como Rainha Suprema, né? Acima de tudo, com o Nosso Senhor no seu colo. O que acontece? E obviamente, se algum protestante estiver escutando, acima de tudo, não no sentido que ela é superior a Deus ou é a Deus. Vamos então às Sagradas Escrituras analisar isso, né? Primeiramente. Nosso Senhor, o Evangelho de São Mateus relata, na verdade, o que o Nosso Senhor disse, né? Não é o Evangelho que diz, que o Evangelho é um livro, o Evangelho não diz nada, né? Foi uma pessoa humana e divina que falou isso, pessoa divina, né, na verdade, um ser humano, que disse lá no capítulo 19, versículo 16. Eu trouxe aqui na Bíblia para eu ler um pouco, porque é bem relevante, porque ele deixa bem claro como seria sua relação com o seu povo, né? Ele fala o seguinte: o mercenário, porém, foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu, porém, sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim. Como meu Pai me conhece e eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, não são do povo de Israel, né? Que agora a salvação vai ser católica, né, universal, e ir para fora do povo de Israel. Preciso conduzi-las também, e ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Então o cristianismo deve ser um só rebanho com um só pastor, né? Isso é algo muito claro. Então, como a gente explica essa existência de seitas, né, de heresias, de grupos diferentes, com doutrinas totalmente diferentes, no que há de mais essencial que se declaram cristãos? A única coisa que explica isso é o que nosso Senhor falou dos falsos profetas, né? Agora eu vou utilizar a Bíblia no celular mesmo, que é mais rápido. Nosso Senhor, então, ele disse também, ele tem aquela passagem maravilhosa, né, que ele está fazendo oração ao Pai antes dele se entregar na cruz. Ele fala, né, e serão um como nós somos um, ó Pai. E ele fala diversas coisas dessa, né, não perderei aqueles que o Senhor chamou e tal. Mas ele deixa bem claro que serão um só, né, um só povo e um só rebanho. E para explicar essa divergência, a gente pode recorrer ao Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, versículo 15, quando o Nosso Senhor fala o seguinte:
Não, isso aqui eu queria ler depois, quando eu começasse a falar sobre a igreja. Então agora é melhor falar sobre a carta de São Pedro, né, o primeiro Papa. No capítulo 2, versículo 1, ele fala o seguinte: como entre o povo antigo houve falsos profetas, também entre vós haverão falsos mestres, os quais introduzirão sorrateiramente facções perniciosas, chegando até a renegar o soberano que os resgatou. Eles atrairão sobre si repentina perdição. São Pedro, então, aquele apóstolo, a gente sabe, nosso Senhor deixou como chefe da igreja, então explicou que não tem pessoas que iam divergir da igreja que Jesus fundou. E como a gente vai ver daqui a pouco, Jesus também fundou um povo, né, uma igreja. Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 11, nosso Senhor fala o seguinte também: muitos sucumbirão, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Hão de surgir muitos falsos profetas que enganarão muita gente. Então, assim, essa a gente vê que é claro a explicação da divergência, né, entre cristãos, que Jesus deixou bem claro que deveria haver só um só povo. Mas então qual que é esse povo de Jesus que Jesus fundou e que é o rebanho dele? Sendo que os outros não são. Porque ele também diz no Evangelho que muitos pregarão no meu nome, né, farão milagres, exorcismos e coisas do tipo, e no juízo final eles vão falar: Senhor, nos receba no seu reino, né? Algo semelhante a isso. Nos receba no seu reino, etc. E fala: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos. Eles falam que nós pregamos no seu nome e tal. Isso é muito perigoso, né? Obviamente a gente tem que saber qual que é a igreja verdadeira, e nós também que conhecemos, ter mais certeza, estudar cada vez mais isso, para a gente não escutar essas palavras tão duras do próprio Deus, da nossa salvação. Então, buscando qual que é o povo de Nosso Senhor, qual que é o rebanho, a gente primeiro pode recorrer às Sagradas Escrituras e à história também, né? O que os primeiros cristãos diziam, como que era a vida deles, né? Documentos históricos, fontes de primeira mão, que elas são provas cabais de como as coisas realmente eram, né? Nós temos como alcançar isso com a ciência histórica. No Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 17, tem aquela coisa maravilhosa, né? Nosso Senhor fala: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Olha, fica bem claro, né? Mas tem protestantes que afirmam que na verdade a pedra era Jesus. Assim, eu não acho que Jesus era tão louco de pegar para um cara que chama Simão e falar assim: agora você chama pedra, tu és pedra, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, mas na verdade essa pedra sou eu. Qual que seria o sentido de falar uma coisa tão insana dessa, né? Para alguém tão sábio? É óbvio que ele estava falando ali que o Simão seria a pedra da igreja, né? E obviamente não que Simão estaria acima de Jesus, mas Simão seria o representante de Jesus dentre o seu povo, que agora é Pedro, né? Isso é tão claro que aqui no final do Evangelho de São João, no capítulo 21, versículo 17, Nosso Senhor fala, Pedro, ele faz aquelas perguntas para Pedro, né? Aí Pedro faz novamente 3 profissões de fé, né? Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas, ou seja, você é onipotente, né? Bem claro também para a seita, se fala que Jesus não é Deus, né? Aí nós vemos que Jesus chega na última profissão de Pedro e fala: apacentai minhas ovelhas. E Jesus já tinha anteriormente falado aqui da igreja, né? Lembrando que igreja etimologicamente significa povo de Deus, congregação das pessoas de Deus, né? E ele já tinha falado no mesmo evangelho aqui: haverá um só rebanho, um só pastor. E aí ele coloca Pedro na posição de pastor, né?
Ele é o pastor, mas ele coloca Pedro na posição de pastor. Então o Evangelho de São João também deixa muito claro que Pedro é o chefe na igreja terrena, né? É o chefe do povo de Deus, da sua igreja, né? Então uma das coisas a gente já descobriu. Então a gente depois vai chegar no dogma, né? Extra ecclesia nulla salus. Uma das coisas a gente já descobriu que Pedro é o chefe. Pedro é o chefe. E lembrando que isso tem que ser um ímpeto para a gente trazer os outros, né? Vocês principalmente estão assistindo, e graças a Deus todo mundo aqui tem, de levar as pessoas para a igreja católica, né? Mesmo como ortodoxo, que tem sacramentos e coisas do tipo, e tradição, uma tradição torta, nós temos que lembrar de ter, que essa aula ajude os católicos que estão assistindo a terem essa gana de levar as pessoas para o único lugar que tem salvação. É possível você amar alguém e não querer que ela tenha a vida eterna. É possível. Então Pedro é o chefe da igreja de Jesus na terra, né? Ele é o representante de Jesus. A gente viu que Jesus instituiu isso. Então vamos ver o que os primeiros cristãos falavam, né? Através dos documentos históricos. Eu trouxe um meme da iniciativa Condor que resume tudo isso, que é muito engraçado, interessante, né? Utilizando Bob Esponja aqui. É o seguinte, aqui a gente vê um patriarca, um bispo dos cismáticos heréticos ortodoxos, né? Muito fortes não, eles são pequeníssimos, do Oriente, né? Um grupo, né? Uma seita. E aí a gente vê que ele fala assim: o que faz vocês romanos, porque muitos afirmam até que é uma heresia ao romanismo, né? Afirmam que na verdade todos os apóstolos eram iguais, não tinha um apóstolo-chefe, etc. Isso que eles afirmam, né? Outras das milhares de seitas falam milhares de coisas diferentes, né? E muitos têm sacramentos válidos, né? Aí eles falam assim, embora a gente vai ver também em pecado mortal, a gente vai ver daqui a pouco. Aí ele fala isso, né? Vocês romanos pensarem que são os verdadeiros ortodoxos, porque eles se denominam ortodoxos, né? Que quer dizer que segue a linha corretamente. Aí a gente tem aqui, ó, uma das fontes da patrística, que é a fonte de primeira mão, que você pode descobrir que é um documento histórico, foi escrito lá no século III, né? Foi escrito por São Cipriano de Catargo, bispo da igreja, sucessor dos apóstolos, a gente vai ver daqui a pouco também isso, claro. Diz o seguinte: como falso bispo designado por hereges, eles ousam até zarpar de levar cartas de cismáticos e blasfemadores à cátedra de Pedro e à igreja principal em Roma, na qual a unidade sacerdotal tem sua fonte. Aí depois a gente tem aqui Santo Atanásio, mas Santo Atanásio ele combate aqui a heresia do filioque, né, que não convém falar agora, que é outra coisa. A gente está falando da igreja, né? Aí também tem Santo Ambrósio de Milão, em 300 e tantos, falando também sobre os dogmas de Nossa Senhora, que alguns ortodoxos são contra. Mas aí indo para a igreja, e para a igreja com sua sede com São Pedro. Com a igreja, Santo Irineu de Lyon, agora mais anterior ainda, ó, nascido no ano 130, foi bispo lá mais ou menos no ano 180, 170, já eram os principais cristãos. Ele afirmava: com a igreja de Roma, por causa de sua origem superior, todas as igrejas devem concordar com ela, ou seja, todos os fiéis em todo o mundo, e é nela que os fiéis em todos os lugares mantêm a tradição apostólica. Ele fala isso no seu livro Contra as Heresias, que é muito bom. E aqui mais dois casos refutando a heresia, né, dos cismáticos do filioque. Mas então o que isso mostra pra gente? Isso aqui é só uma pequena base. Isso mostra que também tem Santo Inácio de Antioquia, que foi discípulo do apóstolo João e de São Pedro, que muitos afirmam que ele foi ordenado sacerdote por São João. Ele também tem as mesmas declarações falando que a igreja de Roma é a chefe, etc. Então, olha, alguém que foi ali totalmente próximo ao apóstolo de Jesus, demonstrando a coisa dos bispos da igreja de Roma e tal, né? O que acontece? Por que Roma também? Porque estava lá no título, né, apostólica romana, né?
Primeiro, apostólica, então. Vamos lá, a igreja apostólica, por quê? Porque Jesus fundou ela sobre os apóstolos, né? Na verdade, fundou sobre o apóstolo Pedro e ordenou outros apóstolos. Apóstolo é o enviado, né? Mas Jesus, ele estabeleceu claramente uma hierarquia, na qual, a gente vai ver a patrística daqui a pouco, mas na qual, assim, eles são os chefes na organização, que a gente vê no Atos dos Apóstolos, né? Eles são os chefes da igreja no que tange a organizar os ritos, organizar a convivência, organizar regras de vida. Além nós temos os 10 mandamentos, né, sendo preservados como o cerne do relacionamento com Deus ali, dos mandamentos. Existem os mandamentos da igreja, né, que são para fazer as pessoas se aproximarem mais ainda de Deus. Então, Jesus instituiu o magistério justamente para isso. Tem aquela parte que o próprio Nosso Senhor fala, né? Quando um irmão seu errar, vai e corrige. Se ele não escutar, leva mais um e corrige. Se ele não escutar, leva a igreja, né? Aí, se ele não escutar a igreja, trate como pagão. Então, claramente, Jesus instituiu um grupo para organizar essas coisas, né? Inclusive, a gente vê claramente quando ele institui a Eucaristia na última ceia, que é apenas para os apóstolos, né? A gente vê também quando eram 72 discípulos, homens, né? Depois ele pega 12 homens e institui como apóstolos, 12 elevados diferentes dos outros. E esses 12 na última ceia, ele dá o poder de fazer o ato que transforma o pão no corpo dele, né? Que ele fala claramente, isto é o meu corpo. Então, a gente vê que a igreja apostólica e que os apóstolos têm esse poder de transformar o pão no corpo de Nosso Senhor. Claramente, isso nas Sagradas Escrituras e na tradição, né, nos documentos históricos dos primeiros séculos. A gente vai ver mais daqui a pouco. E os documentos aqui, que fique claro, são poucos, existem milhares. Eu trouxe duas partes pequenas sobre alguma coisa, só para exemplificar, mas cada um pesquise aí depois. Patrística, filósofo patrístico, sacramentos na patrística e tal. Mas então na apostólica, porque Jesus também, a gente vê no final do Evangelho de São Mateus, ele ressuscita, né, chama os discípulos lá para Galileia, né, para cima de uma montanha, e fala, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Né? Então, ide pelo mundo inteiro, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinai tudo o que eu vos transmiti. Né? Então, a gente vê claramente que ele dá para os apóstolos, porque só os apóstolos foram chamados ali, ele dá para os apóstolos o mundos, né, a capacidade e a responsabilidade de poder de sair evangelizando pelo mundo. Né? Não só eles, mas eles sendo os chefes organizadores dessa evangelização pelo mundo inteiro. Então, ele quer agir, trazer sua graça na nossa ação através dos apóstolos. E é interessante isso que a gente vê, por exemplo, depois que Judas, infelizmente, traiu Nosso Senhor, e que nós lutemos para não trair Nosso Senhor, a gente vê que quando Judas ele saiu do colégio apostólico, né, porque ele se suicidou e infelizmente foi condenado, né, que Jesus fala que ele é o filho da perdição, etc. Aí precisava de mais apóstolo, né, para continuar a missão. E para ficar 12, né, porque Nosso Senhor instituiu ali 12, assim como os 12 patriarcas de Israel, para mostrar claramente que ali era o povo de Deus, né? Que já tinha sido prometido na antiga aliança, depois de ter estabelecido os 12 profetas, que teria um novo e eterno povo, né? Jesus estabelece 12, tanto para mostrar que ele é Deus estabelecendo um povo, para mostrar que aquele é o povo, né? Então, mais um indício aí da igreja como a barca salvadora, né? E os apóstolos como a base da igreja, e Pedro como o chefe deles. Então, por isso que a igreja apostólica, Jesus deu esses poderes para eles no Evangelho de São João, capítulo 20, né, versículo 20, lá depois do 20, por ali, 21 ou 22, Jesus sopra o Espírito Santo sobre eles e fala, os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, e os que vocês reterem serão retidos. Né? Vocês, ele fala claramente para os apóstolos ali no Evangelho, fica bem claro. Então, são os apóstolos que perdoam os pecados das pessoas que vão até eles. Então, obviamente, a confissão, né? A pessoa vai até eles para entregar os pecados para eles, e eles têm o poder de perdoar ou não, os apóstolos. Então, se a igreja que a pessoa estiver não
Não tem isso, não tem perdão dos pecados, né? Obviamente. E você com o pecado, como você vai se salvar? Então já vai demonstrando a clareza desse dogma, né? Muitos modernistas hoje põem isso em xeque, mas fazendo esse passo a passo que a gente está fazendo, a coisa vai ficando bem clara, né? Por isso a necessidade dessa aula. Alguém pode chegar claramente com o dogma, aqui Concílio de Latrão, Concílio de Trento reafirmando, Vaticano II reafirmando, aí o cara fazendo uma ginástica mental, né? Mas a gente fazendo esse caminhar aqui, progressivo e lento, vai ficando tudo bem claro para todo mundo, né? Até para a gente mesmo, vai fortalecendo. Católica, Igreja Católica Apostólica, agora o católico é bem óbvio, né? Católico em grego significa universal. As profecias já falavam, Jesus, os apóstolos falavam que a salvação iria vir para todos, não só mais para o povo de Israel, então bem claro isso, né? Católica, apostólica e romana. Esse é um dos pontos mais legais assim, de descobrir, por quê? Porque Jesus claramente não fundou sobre São Pedro, né? Apacenta minhas ovelhas. A gente vê o sucessor de São Pedro na nossa época, um dos sucessores. Então a igreja está sobre Pedro. Pedro foi em Antioquia, fundou uma igreja e depois a providência, o Espírito Santo levou ele para Roma, né? Em Roma a gente sabe que Pedro foi martirizado, de cabeça para baixo, e onde tem até aquela prisão em Roma que ele e São Paulo estavam presos, né? E eles começaram a conversar com soldados romanos, evangelizando, quando eles quiseram se converter, eles queriam batizar os soldados, mas não tinha água. Então, São Pedro e São Paulo rezaram e brotou a água ali do chão. Eles pegaram e batizaram os soldados. Isso é tão incrível que a fonte existe até hoje e não tem explicação de onde vem aquela água, sabe? É uma coisa tão abençoada, né? Muito abençoada. Então, por isso que ela é romana, porque Pedro fundou a igreja de Roma, colocou sua cátedra ali. E é tão interessante isso, porque assim, as Sagradas Escrituras, a tradição, mostram que Nosso Senhor se encarnou na plenitude dos tempos, né? E é interessante notar que então, a plenitude dos tempos era quando Roma dominava o mundo. E nessa época tinham estradas que conectavam o mundo inteiro praticamente que o Império Romano criou. Então isso já é uma coisa da providência, querendo que as pessoas ajam para instaurar o reino de Deus, né? E assim chegou-se o tempo em que isso seria mais possível, né? Seria possível de uma melhor maneira e por N outros motivos que Deus sabe, muitos estudiosos descobriram alguns, mas infinitos que a providência estabeleceu, né? Mas então Roma era o chefe do mundo naquela época e São Pedro foi para Roma, fundou a igreja lá e o que acontece? Tem a profecia de Daniel no Antigo Testamento que já demonstrava aquela da estátua, que tem partes que elas vão quebrando, etc. É muito interessante porque encaixa perfeitamente quando ele vai descrevendo o sonho do rei que pediu para ele, né? Fala que teriam quatro reinos que iriam dominar ali, e do último reino nasceria e viria o povo santo de Deus, e um povo que duraria eternamente. E aí quando você vê perfeitamente os povos que dominaram, no povo que surgiria o povo santo e eterno, é a época que o Império Romano dominou a região. É uma coisa assim absurda, né? Se eu não me engano, era primeiro, e historicamente comprovada, se eu não me engano, primeiro foi o povo da Babilônia que dominou, depois os persas, depois Alexandre o Grande, e depois vieram os romanos, certinho, igual estava escrito, com características, com a profecia, né? Enfim, quem quiser ter um vídeo do Apostolado Petrino, que fala sobre isso, pesquisa Apostolado Petrino, profecia de Daniel, assim. Talvez a gente coloca na descrição aqui, né? Aí essa profecia demonstra claramente que esse povo viria na época do Império Romano. Então, mas que Deus, já nos seus desígnios eternos, antes do tempo, quis que a sua igreja, o seu povo definitivo, viesse do povo romano, né? Então, por isso que a igreja também é romana. Deus quis que fosse romana, fosse estabelecida em Roma.
e obviamente só por São Pedro estar lá, né, isso já é bem claro. E a gente vê os sacramentos. Jesus, ele não instituiu a Bíblia, ele nunca fez um livro, mas ele instituiu canais de graça dele para santificar o povo. E aí a igreja de Jesus precisa de ter a Santa Missa. A igreja de Jesus, se ela não tivesse sacramento, ela não é a igreja de Jesus, porque Jesus fez aquele ritual, né? Quando ele estava passando ali a Páscoa com os seus, a Páscoa já era um ritual. E Jesus cumpriu vários rituais. Ele fala que ele ia para Jerusalém na Páscoa, tinha os sacrifícios que fizeram quando ele era pequeno, e tananana, vários rituais, vários do Antigo Testamento. Então, obviamente, assim, como que um povo desse, que é o mesmo Deus, não ia ter rituais, né? Se até o mesmo Jesus cumpriu e instituiu. Quando ele faz, né, isto é meu corpo, será entregue por vós, fazer isto. Aí o Eduardo bem lembrou a gente que a palavra no Evangelho original que se diz fazer isso em memória de mim, na verdade tem um significado muito mais profundo, né? Na qual não é em memória, é algo que mais ou menos significa acontecer de novo, algo do tipo, né? Hoje em dia a gente entende teologicamente como atualização incruenta do sacrifício de Cristo. Por que atualização? Porque aquilo que já aconteceu, né, foi colocado em ato ali quando nosso Senhor foi crucificado, aquilo é atualizado, aquele ato é trazido para o momento que é celebrada a Santa Missa, incluindo que Jesus não sofre de novo, né? Ele já sofreu definitivamente há 2 anos atrás, foi o sacrifício definitivo. Então a Santa Missa traz os méritos infinitos daquele sacrifício que aconteceu 2.000 anos atrás para a gente agora, né? A gente vê claramente que ele instituiu isso ali na última ceia, quando ele fala, fazer isso é meu corpo, isso é meu sangue. Ele deixou claro que essa é a maneira, né? Essa é a maneira que ele quer que nós recebamos desse sacrifício salvífico. A gente vai ver então como que aqueles que era... Ficou bem claro no Evangelho de São João que não está tudo na Bíblia, né? No finalzinho ali fala, se a gente fosse colocar tudo que ele falou aqui, ia ser impossível, tudo que ele fez. Então a Bíblia é um resumo ali das coisas da salvação. E a Bíblia foi escrita, a primeira foi o Evangelho de São Marcos, foi o primeiro escrito, foi feito lá aproximadamente entre o ano 60, 80, não se sabe 100% de certeza, no mínimo 60 depois de Cristo. Mas Nosso Senhor, ele morreu no ano 33, né, mais ou menos, por aí, assim. Então, ficaram 30 anos sem Bíblia, então esse povo vai para o inferno? Não, né, a Bíblia foi feita a partir da tradição, né, o que era passado entre aqueles que conviveram com Jesus. E já está claro na Bíblia, até na carta de São Pedro fala que as Sagradas Escrituras não são de interpretação individual própria. Então, fica tudo claro ali que não está tudo ali. É um livro, não é a palavra, não é a salvação, não é o que traz a salvação. É um livro que contém escritos sagrados, né? Porque levam a gente ao sagrado, que é o próprio Deus. Mas é um livro. A palavra é nosso Senhor Jesus Cristo, a pessoa que a gente se comunica até hoje, que está vivo, nosso Senhor. Então, a gente tem que ter a tradição dos apóstolos para saber o que são plenamente as coisas de Jesus, né? Os ritos, os caminhos, as verdades com relação às inúmeras facetas da realidade, né, que Jesus ilumina para a gente. Então a gente tem a Santa Missa, que é como a gente recebe as graças daquele momento santíssimo ali da cruz. Nosso Senhor instituiu claramente isso lá no Evangelho de São João, né, capítulo 6, versículo 50, né, por ali, que ele fala, quem não eu sou verdadeira carne, né? Quem não comer, eu sou verdadeiro pão que desceu do céu, né? E eu entrego verdadeiramente minha carne, e quem não comer dessa carne, não beber meu sangue, não terá vida em si. Então fica bem claro que ele quer dar a vida, e é necessário, porque ele instituiu assim, por vários motivos, para que a gente receba a vida,
que a gente tenha comunhão realizada no ritual feito pelos apóstolos e seus sucessores, porque foi para eles que ele deu esse poder. Não foi assim, ó, reúne todos os fiéis aqui, aí foi Marta, Maria Madalena aqui, Pedro, aí foi um outro carinha ali, estava passando perto, era judeu, etc. Não, foi aqueles dele, que eles, como eu não falei, porque eu mudei de tema, que eles iam pegar um sucessor para Judas, né? Por quê? Não era pegar qualquer um, qualquer coisa a servir. Eles jejuaram, rezaram, o Espírito Santo mostrou quem, né? Matias, não é? Aí foi Matias e eles impuseram as mãos, o Espírito Santo desceu sobre Matias e aí sim ele entrou para o colégio apostólico. Então tem uma hierarquia e um sistema, não é uma coisa assim doida, aleatória, igual a protestante qualquer um chega lá para uma prancha de surf, começa a gritar ali e pronto, você já está na igreja, já está com Jesus. Você não está. E aí a gente vai entrar num ponto muito tenso daqui a pouco, que muitos desses, se estiverem conscientemente assim, e não forem para a igreja católica, eles não são salvos, eles vão para o inferno, falando de Jesus, gritando, pulando no chão, aí saindo, pregando também, não vão se salvar. Então se você não tiver Santa Missa, você não está com Jesus. Aqui ó, São Justino, mártir, santo de 155, olha o tanto que ele está perto de Jesus. Ele fala o seguinte: porque estas coisas, o pão e o vinho, durante a celebração da Eucaristia, não a recebemos como se fossem pão comum e bebida comum, mas do mesmo modo que Jesus Cristo, nosso Salvador, se fez carne pela palavra de Deus e tomou carne e sangue para nos salvar, assim também nos foi ensinado que o alimento convertido em Eucaristias pelas palavras de uma oração procedente dele, de Jesus, alimentos como são alimentados nosso sangue e nossa carne, através de uma transmutação, olha só que perfeito, é a doutrina da igreja desde sempre. É a carne e sangue daquele Jesus que se encarnou por nós. Não tem como ser mais claro do que isso, né? Não é um símbolo igual Lutero, no alto da sua sapiência, super sapiência, né? Deve ser analfabeto o sujeito, que horas vocês têm. Começa a falar que é um símbolo, e aí tem gente que põe num copinho plástico, um suco de vinho, um pãozinho, toma e fala que está comungando. O que é isso? É bem claro. Também tem Santo Irineu de Lyon. Ele também é do século II, dos primeiros, dos padres da igreja, né? Ou seja, ele era discípulo dos apóstolos, dos 12. São completamente loucos, tá vendo? Eles falam igual eu falo, eu não sou nada super assim, violento, não. São completamente loucos aqueles que rejeitam toda a economia de Deus ao negar a salvação da carne. Porque ele está falando dos gnósticos, né, que eram os espiritualistas, assim. Pois se esta carne não salva, então nem o Senhor nos redimiu com o seu sangue, nem o cálice da Eucaristia é comunhão com o seu sangue, nem o pão que partimos é comunhão com o seu corpo, etc. Né? Fala que isso é uma coisa física, mesmo que o cálice da Eucaristia é o sangue e o pão ali é o corpo. E aí a gente também tem Santo Inácio de Antioquia, que escreveu na carta aos Esminenses, falando dos hereges. Eles mantêm distância da Eucaristia e da oração porque não querem confessar que a Eucaristia é a carne de nosso Salvador Jesus Cristo, carne que sofreu pelos nossos pecados, foi ressuscitada pela bondade do Pai. Aí ele fala que muito interessantemente, para tomar cuidado para celebrações daqueles que não estão unos numa só igreja, que tem outras pessoas que estão separadas, mas celebrando ali a missa, sabe? Estou mostrando a unidade de uma só igreja também. Ok? E a hierarquia a gente vê claramente nos apóstolos que eu já falei. A gente vê São Cipriano, bispo de Cartago, no século III, falando: Nosso Senhor, cujos preceitos e admoestações devemos observar, descrevendo aonde o bispo e a ordem da sua igreja, fala no Evangelho, diz a Pedro: Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Te darei as chaves do reino do céu, e o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Daí, através das mudanças de tempos e sucessões, a ordenação de bispos e o plano da igreja flui para diante, igual no final do Evangelho de São Mateus. De modo que a igreja está fundada sobre os bispos, e cada ato da igreja está controlado por estes mesmos governantes. Então,
mais claro do que isso impossível, né? Questão resolvida. Se não tiver sucessão apostólica, isso não é igreja, né? É uma seita cristã que não está com Jesus, porque não é do rebanho de Jesus. Mas a gente entra numa questão um pouco complicada, que aí vale a pena falar então, que é, por exemplo, os que são batizados validamente, que a igreja reconhece, né? Mas que estão em seitas heréticas. Essas pessoas, de certa maneira, elas são incorporadas ao corpo místico de Cristo, né? Porque são batizadas validamente, então se tornam filhos de Deus ali, né? Mas a questão, na verdade, é meio que simples. Aqui a Lumen Gentium, no Concílio Vaticano II, explica completamente essa questão. No ponto 14, é dito claramente, aqueles que conscientemente negarem a igreja com a estrutura dela, né, que sobre São Pedro, apóstolos, sacramentos e tal, essas pessoas não têm salvação. E aqueles que não têm culpa e não sabem disso, mas eles vivem uma vida de Deus nos seus mistérios, né, se comunica com eles, querendo levá-los para o bem, para o agir bem, para ir em busca do bem, e eles aderem a esse chamado de Deus, né? Eles são salvos, mas eles não são salvos fora da igreja. Mesmo sem conhecimento, eles são incorporados à igreja. E já quando a gente for falar de eclesiologia, eu vou explicar o porquê. Então é bem claro, a pessoa pode ter um batismo válido, aí ela cresce. Aí ela tem total condição de saber que a igreja católica é a igreja de Deus. Ela nega, então ela não tem salvação. Ela vai para o inferno eterno. Porque Deus, obviamente, de inúmeras maneiras diferentes, chamou ela, ela negou, né? A gente viu tanto que é claro, né? Eu peguei só trechinhos, mas tem livros e livros de Santos Inácio de Antioquia, vários pais apostólicos falando, as próprias Sagradas Escrituras. Tem São Justino Mártir, que ele também explica a missa certinho, igualzinho ela é hoje em dia, mostrando lá no século II, né? Mas o que acontece? A gente, não cabe a nós, nem mesmo o magistério da igreja tem a chave do reino dos céus faz isso, que é julgar quem desses hereges foi para o inferno, quem está no céu, né? A gente nunca vai conseguir entrar na consciência de cada um. Isso é só Deus mesmo. Então a igreja fala aquilo que Deus quer, né? Ó, se você tem condições, você tem que buscar. E nós, como católicos, nós devemos lutar para que os outros conheçam também, né? O que acontece? A gente pode pensar, igual Santa Teresinha falava, né? Tem o jardim, ela ficava se perguntando, e aqueles que nunca tiveram acesso à palavra de Jesus no início da história de uma alma, né? Aí ela fica, putz, que loucura, será que eles vão se salvar? Mas ela não fala putz, claro, mas será que eles vão se salvar? O que vai acontecer? Meu Deus, que estranho, ela ficava encucada com isso. Aí ela percebeu que Deus tem um caminho diferente para cada um, né? Cada um tem um papel diferente no jardim de Deus. É algo muito bonito, né? A gente pensa, então a gente deixa eles lá e eles vão se salvar, vai ser tranquilo. Mas não é nada assim. É até mais difícil para eles se salvarem, na verdade. São Pio X, o grandioso santo da igreja, ele explicava que a maioria dos que se perdem é pelo não conhecimento da doutrina católica. Então a gente tem que levar a doutrina católica. A gente vê o exemplo dos índios aqui antes dos cristãos chegarem. Eles simplesmente só comiam gente, só assim, tranquilo, né? Então eu acho que comendo gente não é tão fácil você se salvar, né? Eram umas loucuras muito grandes, né? Chegava o cara aqui, um guerreiro europeu se destacava, ele chegava oferecendo a própria mulher para ele, assim. Ora, isso é adultério, né? É seríssimo, coisas muito graves. Então, não quer dizer assim, então deixa eles tranquilos que ali Deus vai dar um jeito de salvar eles, que Deus ama todo mundo e tal. Não, porque a gente mesmo que é cristão sabe, vivendo, tendo sacramentos que vem aqueles movimentos terríveis do pecado original, levando a gente para o pecado. Imagina alguém sem o sacramento, né? Então, para eles é mais difícil ainda se salvar. Ou até, tipo, um protestante num lugar que não tinha internet, não tinha algum católico pregando por perto, assim, e
e ele queria viver como Jesus e etc., para ele seria muito difícil se converter realmente à igreja, né? Pensa em situações até 60 anos atrás, não tinha essa comunicação que a gente tem hoje. Era possível um brasileiro, vamos supor que existisse uma vila protestante, como existiam, né, colônias no sul e tal. Como que as pessoas conhecem a verdadeira igreja, sacramento e etc. Aí a gente vai falar também que essa pessoa, ela não virou católica, ela foi para o inferno. Não tem como, né? É uma coisa muito difícil de saber. E é tranquilo, a gente não tem que saber, né? Você tem que rezar muito e fazer o que é possível pra gente evangelizar, né? Igual na internet, pra tentar atingir gente diferente e tudo mais. Mas é muito claro isso. Aqueles que não têm culpa de não conseguir saber e viveram uma vida boa, de acordo com o chamado de Deus específico ali, meio misterioso, mas de acordo com o mesmo bem que a gente, se eles viverem com esse bem, eles são salvos, senão, não. E eles são salvos pela igreja. É muito bonito e interessante saber o que é salvação. A gente pode entrar em temas profundíssimos, assim. E eu não tenho nem capacidade nem tempo para isso, então eu vou resumir. Que é assim, o que é a salvação, né? Vamos pensar bem. No imaginário até de bons católicos, ou de católicos medianos, mornos, a salvação seria você viver bem, sim, morrer, e Deus te colocar num lugar super legal. Super divertido, sem tristeza, sem tédio, e você não vai enjoar e tal. Você como pessoa humana ali. Só que não é bem assim. Vamos entender. Tipo, a gente é batizado, é o início da vida cristã, é o princípio de tudo. O que acontece com a gente? A gente se torna filho de Deus, né? Mas pensa, filho de Deus... o filho de um cachorro, ele só pode ser um cachorro, né? O filho de um papagaio, ele só pode ser um papagaio. O filho de um humano só pode ser um humano. O humano não pode gerar um gato no ventre, né? Então, o filho de Deus quer dizer que ele é o próprio Deus. Jesus, quando ele se declara filho de Deus, está se declarando o próprio Deus. Porque é da mesma natureza, né? Consubstancial. Mas, olha, a gente também se torna filho de Deus pelo batismo. Então, o que é isso? Na verdade, a salvação é o seguinte: a pessoa do Filho de Deus se encarnou como homem, né? Que é uma pessoa divina, que tem natureza humana, né? Se fez ter natureza humana. E a gente, pelo batismo, é incorporado no corpo místico dele. São Paulo fala que a gente se torna membro de Jesus, né? Então, a salvação é muito mais do que você alcançar, digamos assim, o máximo da vida natural, que seria a gente depois da ressurreição dos corpos. Tá com o nosso corpo, tem uma vida na Terra super legal, assim, meio que parecida, mas sem problemas. A gente ia jogar futebol e não ia cansar, nem ia ficar com tédio, a gente ia comer à vontade, sentir gosto à vontade, não ia engordar, não ia ter nutrientes ruins, etc. É um pouco isso, mas é muito mais do que isso. É uma coisa que literalmente está super acima da nossa compreensão, por isso que é mais legal ainda a gente lutar para ser salvo. Porque na verdade a gente se incorpora ao Filho. Isso quer dizer, como São João fala, que o que a gente vai se tornar ainda não está nem perto de se manifestar. A gente vai se incorporar, a gente se incorpora ao Filho. E isso quer dizer que se a gente for salvo, a gente vai atingir a vida íntima de Deus. Se a gente fosse apenas criaturas humanas e Deus desse uma vida legal pra gente, ia ser muito diferente, um bem muito diferente, muito inferior. A gente vai atingir algo que é comensurável, que é um bem literalmente eterno, ou seja, a gente nunca vai esgotar esse bem. Não vai ser bem tempo, né? Mas é como se assim, a cada dia fosse uma coisa 10 mil vezes melhor do que a outra. Isso que é a salvação, isso que é estar com Deus. Porque a gente não vai deixar de ser nós também. Não é o budismo que a gente vai se diluir na natureza divina. Nós é como se eu próprio, Lucas aqui falando, se Deus quiser você salvo, né? Aí vamos supor assim, eu é como se fosse um membro, é uma analogia, né? Analogia é diferente de identidade.
É como se Jesus, ele se faz homem, fizesse com que eu me tornasse um dedo dele, aí eu tivesse verdadeiramente incorporado ao sangue dele, né, igual a videira, eu sou a videira e vós sois os ramos, né? Como se fosse um dedo dele mesmo, de Jesus, do Filho de Deus, mas que não deixa de ser um dedo. Então de certa forma a gente se torna Deus, de certa forma, sem deixar de sermos nós. Olha que perfeição isso. Olha tanto que o cristianismo é tão perfeito e o resto não é. Budismo não é, hinduísmo não é, islamismo não é, porque cada um mais louco que o outro. Um você se dilui totalmente, o outro você vai se reencarnando como um boi, etc, para ir melhorando. O outro, que é o islamismo, você consegue só prazeres corporais depois, é um bem infinitamente inferior, etc, etc, etc. Olha tanto que o cristianismo é tão superior. E a gente vê que só por Cristo a gente é salvo. Porque como a gente vai se incorporar, e pela igreja? Porque a igreja é o corpo místico de Cristo. Como a gente vai se incorporar ao Filho através do hinduísmo, né? É impossível. A igreja é como se ela fosse o próprio Jesus. Os padres da igreja têm uma eclesiologia, eu estava falando errado o tempo todo, é uma eclesiologia muito bonita, que eles mostram que a igreja, de certa forma, ela é eterna. É uma coisa muito interessante, porque a igreja é o corpo místico de Cristo. Aí São Paulo fala, né, da esposa e de Cristo. Aí por quê? O casamento ele é uma analogia da salvação. Porque assim, quando você casa, um homem casa com uma mulher, se torna um só corpo, não é? Quando Jesus se unir à igreja no juízo final, tem lá no Apocalipse, né, a sua esposa, Imaculada, que é a igreja, se une, aí eles vão se tornar um só corpo, entendeu? Então aí a gente vai se unir plenamente a Jesus e aí a gente vai entrar na vida divina e aí vai alcançar aquilo que há de mais incrível, bem infinito e eterno. Então Jesus se casa com a igreja e se torna um, igual o esposo e a esposa se tornam um. E os padres apostólicos, eles comentam que toda a criação foi feita em vistas disso. Então, tudo que existe já foi feito com esse propósito. Não é que tinha um propósito, com Adão e Eva, Deus ressignificou mais ou menos assim. Até a gente próprio, a gente vê um homem se une com uma mulher e gera outra pessoa humana. É a trindade, perfeito, né? O homem é Deus, pelo conhecimento perfeito de si mesmo, gera a procedência do Filho, e aí o conhecimento e amor de uns dois tão perfeitos gera o Espírito Santo, né? É igualzinho o homem e a mulher gerando filho, né? Uma pessoa com outra pessoa, igualzinho não, né? Uma analogia, na identidade. Mas é um perfeito simbolismo, né? De uma pessoa com outra pessoa gera outra pessoa igual, assim. É incrível isso. Então a gente é salvo se unindo à pessoa do Filho, né? Que a gente faz parte da igreja, a igreja se une. E aí mostra Jesus, né? Deus, a Santíssima Trindade, sabia que Adão ia cair, porque tem um conhecimento perfeito e eterno, né? Está acima do tempo. Então, quando ele foi fazer toda a criação, ele já tinha pensado nisso. O esposo e a esposa vão ser a figura da igreja. Ele já pensava na Arca de Noé, que ele pediu para ser daquele jeito, para ser uma representação, uma prefiguração da barca de São Pedro. Igual quando o Nosso Senhor ele sobe na barca de São Pedro para falar, né? E a barca de Noé é aquela perante as águas do mundo, do erro, do pecado, e ela permanece ali levando as pessoas para a salvação. Aí tem aquele negócio que fala no Novo Testamento que é toda a realidade, não só as pessoas, mas até os animais, a natureza e tudo, de certa forma está desejando ali os novos céus e novas terras, né? Aí os padres fazem isso uma comparação perfeita com o que aconteceu depois de Noé, quando veio a pomba, os animais já estavam esperando aquilo, e aí depois que abaixou, toda a realidade ali foi transformada e purificada, né? Isso é uma prefiguração de após os tempos, né? Quando depois que todos que lutaram ali e lutaram para permanecer na barca de São Pedro, que é de Jesus, né?
e levar as pessoas para lá, aí finalmente vai tudo abaixar e toda a realidade, não só as pessoas, mas toda a realidade vai ser transformada em algo santo e perfeito. E aí é tão incrível, a gente vê no Apocalipse de São João, que fala depois da ressurreição dos corpos, etc., na cidade perfeita, que aí ele fala das 24 colunas e mostra claramente os 12 apóstolos, os 12 chefes das tribos de Israel, que é feita sobre essas colunas, que é a base, a fonte de proteção. Fala que ali eles não vão precisar, a gente não vai precisar da luz do sol mais, porque Deus, o próprio Deus, na sua essência, no seu cerne, no seu ato puro, no seu ser vai ser a nossa luz e vai estar no centro da cidade. Então nós não vamos deixar de sermos nós, mas a gente vai viver uma vida corpórea mesmo e também espiritual, incrivelmente perfeita, com o próprio Deus o tempo todo, como os anjos, né, que estão face a face o tempo todo com Deus e ao mesmo tempo vêm aqui, lutam por nós, nos protegem, lutando pela salvação. Então é uma coisa muito incrível. Então não tem como você, fora da Igreja Católica Apostólica Romana, você se unir a Jesus, se tornar um membro dele e alcançar a salvação, né, que é o religar, né? Finalmente a gente vai ser religado com os céus, com o plano divino, né? Então isso expõe claramente, né, o dogma, não há salvação fora da Igreja Católica Apostólica Romana. E pelo que eu falei, que a maioria das pessoas se perde, né, por não conhecer a doutrina que eu trouxe de São Pio X, isso mostra que a gente tem que lutar por isso. Por mais que modernistas, seja qual for o cargo, etc., sucessores de Judas, né, ou seja, bispos heréticos, assim, falar esse tipo de coisa, a gente tem que lutar, né? Lembrando também que o Santo Padre não pode cair em heresia, né? Não cai em heresia. Aí muitas pessoas falam bobagem, mas o próprio Papa Francisco fala várias vezes a gente evangelizar, né? Pra gente ser igreja em saída, rezar pelos outros, né? Etc. Para a conversão dos outros, que o Espírito vai guiar para a conversão, para ser testemunha, para auxiliar nisso, né? E é basicamente isso. Lembrando também que Nosso Senhor fala, né? Não é assim, ah não, estou salvo, então pronto, acabou. Se você não lutar tanto na terra para ser salvo, você não vai alcançar um nível de felicidade tão alto no céu quanto você poderia. Porque Nosso Senhor fala que quando o Filho do Homem voltar, Ele vai dar a cada um segundo suas obras. Então, obviamente, quem fez mais vai participar mais da natureza divina, né?